Esse hino tocado fala que nós podemos nos esconder num abrigo que é mais forte do que uma rocha, que é o Deus vivo. E é isso que a gente está pregando e ensinando, que há um Deus que nos ama e que se importa conosco, que é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ele é o Senhor da nossa vida, bendito seja o nome dele, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel está depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, antes de Daniel. No Velho Testamento você vai encontrar o livro de Ezequiel. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Eu vou ler agora um versículo da palavra do Senhor, mas vou estar depois olhando esse trecho todo e vou citar outros versículos. Fica com a Bíblia aberta para a gente poder acompanhar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Ezequiel 37, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Vamos orar a Deus juntos agora. Pai querido, fala ao nosso coração. Nós carecemos, necessitamos, desejamos a tua palavra. Desejamos que essa tua palavra seja permeada pelo poder do teu Espírito e que ela possa falar aos nossos corações. Ó Pai, abre a nossa mente, mas abre a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso coração, de tal maneira que a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite seja aplicada pelo teu Espírito Santo a cada um de nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ezequiel, profeta de Deus, vivia num tempo difícil da sua nação. O povo de Israel já não existia há muitos anos como nação. E o povo de Judá, ao que ele pertencia, as tribos do sul, estava agora perdendo a sua identidade e perdendo a sua condição de nação. Eles já estavam a essa altura do capítulo 37 do livro de Ezequiel, com a cidade de Jerusalém destruída, com o templo destruído, com o povo sendo transladado para outras regiões do mundo, sem poder ter o seu próprio governo, sem poder ter a sua própria identidade. E os anos estavam passando, e o sentimento que existia no coração do povo, inclusive do profeta, é que não tinha mais jeito e não tinha mais chance. Passou. Esse tempo atrás nós estivemos ali no Canadá falando pregando a uma igreja de portugueses, imigrantes dos Açores, que já estão há vários anos lá no Canadá. Seus filhos já cresceram. Nós almoçamos com eles nas suas casas, e era uma coisa interessante o sentimento daqueles que eram mais velhos, porque eles tentavam de todas as maneiras conservar a cultura portuguesa. Então eles faziam coisas no quintal, eles faziam coisas na cozinha, para tentar dizer: nós ainda somos portugueses. Mas à medida em que os filhos cresciam, já era difícil, porque os filhos já não falavam mais o português. Eles entendiam o que os papais falavam com eles, mas respondiam em inglês, ou então com muita dificuldade soltavam uma ou outra palavra em português. E nós fomos na casa de uma senhora que ela não falava uma palavra de inglês, e o seu filho casou-se com uma senhora canadense que não falava português, e os seus netinhos não falavam uma palavra de português. E ela começou a dizer: olha, eu aprendo o inglês, ou eu não tenho jeito de conviver com os meus netos. E já depois de 60 e tantos anos de idade, lá estava ela na escola, a aprender inglês. Era mais ou menos essa a história do povo. E o povo dizia: está vendo? Acabou.
não tem jeito, não tem chance. Passou o nosso tempo. Não tem como mais, em algum momento da história, voltar a existir Judá, ou voltar a existir Israel. E de repente está lá Ezequiel, buscando a Deus, orando, e naquele momento de oração, Deus lhe dá uma visão. E essa visão é uma visão tremendamente estranha, esquisita. A visão de um vale cheio de ossos. Alguns comentaristas dizem que Ezequiel teve uma visão do vale de Jezreel, onde as batalhas lá na terra deles aconteceram, e ele viu aquele vale extenso com muitos ossos espalhados, ossos já secos, ressequidos, desconjuntados, não tinha mais osso ligado a osso, parte ligada a parte, e tudo misturado, de tal maneira que, ao olhar aquele vale, a ideia que a gente tinha é de morte e de situações impossíveis de serem revertidas. E aí então Deus conversa com o seu profeta e faz uma pergunta difícil, e diz assim: Ezequiel, por acaso você acredita que esses ossos possam reviver? Ezequiel, você acredita que esses ossos podem reviver? Eu não sei se Ezequiel tinha naquele instante o entendimento do que Deus estaria lhe dando como mensagem. Aquilo que vai aparecer lá nos versículos 12 em diante é a profecia que Deus estava lhe dando. Mas eu entendo que naquele momento Deus estava tratando não somente o coração de uma nação, mas Deus estava tratando o coração do seu profeta, do seu servo. Ele mostrou uma realidade que talvez Ezequiel não tivesse todo o entendimento ainda que Deus estava lhe falando sobre o seu povo e sobre a sua terra, mas que de alguma maneira ele entendia que algo tremendo de Deus vinha pela frente, e que ele não sabia muito bem como lidar. Eu tenho aprendido na minha vida que Deus tem feito assim comigo, e às vezes faz assim com você também. Ele nos coloca diante de realidades, Ele nos coloca diante de circunstâncias, nós começamos a vivenciá-las, e na medida em que as coisas estão acontecendo, a gente vai enxergando a realidade. E às vezes a realidade que está diante de nós é um vale de ossos secos. E aí o Espírito de Deus olha para nós e diz assim: meu filho, você crê que essa realidade, que é um vale de ossos secos, pode ser transformada pelo meu poder? Eu não sei o que você sente quando Deus faz assim com você, mas eu sei o que Ezequiel sente e posso dizer o que eu sinto. Ezequiel, quando ouviu essa palavra de Deus perguntando para ele: podem esses ossos reviverem? Ele ficou gelado, ele não conseguiu nem dizer sim e nem dizer não. Um lado dele dizia assim: Deus, como eu gostaria de ver a situação do meu povo restaurada, mas o que eu enxergo todo dia é decadência, o que eu enxergo todo dia é o contrário, e é tão difícil para mim dizer eu creio numa mudança radical que possa acontecer na minha história e na minha vida, e na vida do meu povo. Assim como eu, olhando para essa visão dos ossos secos, me pareça impossível que esses ossos se reconectem e que tenham vida outra vez. Mas de outro lado, Deus, eu conheço o teu poder, eu conheço a tua glória, eu conheço a tua majestade, e eu sei que nada é impossível para o Senhor. Porém, eu não sei se o Senhor vai fazer esse impossível na minha vida. Você já sentiu isso? Você crê que Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus Todo-Poderoso? Você deseja que algo tremendo de Deus aconteça, e quando Deus lhe pergunta, pode acontecer? Você diz, não sei, porque eu não sei se o Senhor vai dar a ordem de comando.
e se as coisas vão mudar na minha história. Esse é o cenário de Ezequiel 37, mas esse é o cenário da minha vida e da tua vida. Às vezes esse é o cenário da nossa casa, da nossa família, da nossa história. Esse é o cenário dos nossos relacionamentos, das dificuldades que parecem tão impossíveis. Esse é o cenário às vezes das enfermidades que nós enfrentamos. Esse é o cenário às vezes das situações que a gente tem que decidir, tomar decisões que são tão tremendas, tão difíceis, e a gente não sabe como lidar. E aí o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós e diz: você crê que esse vale de ossos secos pode viver ou ser transformado de novo? O que é que você responderia se Deus lhe perguntasse para o cenário da tua vida hoje? Você crê? É interessante que Deus vai trabalhar o coração de Ezequiel. E Ezequiel vai responder: Senhor, só Tu sabes. Meu coração está dividido. Só Tu sabes o que pode acontecer. E aí Deus vai dar uma resposta tremenda. Ele vai dizer: Ezequiel, esses ossos podem viver de novo. Nessa noite eu quero falar para você como é que Deus faz com que o deserto da nossa vida seja transformado. Como é que Deus pega o cenário mais tétrico da nossa história e o transforma no vale da bênção. Como é que Ele pega o vale da desgraça da nossa vida e faz com que coisas tremendas da graça de Deus estejam a acontecer. Eu quero mostrar para você como é que o Deus eterno trabalha na minha vida e na sua vida, na vida do povo dele no passado, na vida de Ezequiel, e quer continuar trabalhando hoje na tua história, naquilo que está acontecendo hoje, na tua casa, no teu dia a dia, porque Ele é o Deus vivo. Ele não está lá em cima no céu, sem se importar conosco não, ou cuidando quem sabe dos afazeres do universo. Ele é o Pai que lhe ama e tem um plano e um propósito para a tua vida. E assim como nós pais, temos às vezes a alegria de interferir mesmo na vida dos nossos filhos para abençoá-los, Deus tem prazer de entrar na nossa história. E o Deus vivo, todo-poderoso, é aquele que se inclina sobre nós e muda a nossa história. Como é que isso acontece? A pergunta é essa: como é que isso aconteceu? E então a gente vai aprender, né? Aquilo que Deus vai ensinar a Ezequiel. Deus vai dizer assim a Ezequiel nesse texto: Ezequiel profetiza. Ezequiel profetiza. Profetiza sobre esses ossos secos. E aí outra vez Ezequiel entrou em pânico. Sabe por quê? Porque na lei de Deus existia um relato dizendo que se um profeta dissesse alguma coisa na forma de profecia em nome de Deus, e esta coisa que ele profetizou não acontecesse, sabe o que deveria acontecer com o profeta? Ele deveria ser levado diante de todo o povo, colocado em praça pública, cada um devia pegar uma pedra e dizer: falso profeta, e jogar pedras nesse homem até ele morrer. Era isso que estava na Bíblia, porque esse não é um emissário de Deus. E você pode imaginar o coração do profeta, quando o Espírito diz para ele: profetiza sobre esses ossos. Por enquanto está na visão, mas Ezequiel sabia que isso teria consequências seguintes, porque depois viria uma mensagem que ele teria que dizer a todo o povo: nação de Judá, eu quero profetizar que Deus vai restaurá-los outra vez. Difícil. Mas toda vez que a gente vai caminhar com Deus por esses projetos, a gente vai aprender que Deus vai trabalhar sempre primeiro o nosso coração, antes de trabalhar as circunstâncias. E Deus vai trabalhar primeiro o coração do profeta. Um profeta que conhecia Deus,
mas que tinha medo de profetizar as coisas que Deus tinha para lhe ensinar e falar, porque o seu coração estava dividido pela realidade, dividido pela dor, dividido pelo cenário, pelas circunstâncias. E aí então Deus vem e diz para ele: olha, profetiza. E é interessante que toda vez que Deus quer fazer alguma coisa nova na minha vida e na sua vida, Ele trabalha mudando a minha visão e o meu coração. E Ele vai me ajudando a caminhar. É interessante que Deus sabia que o profeta não estava preparado para profetizar para toda a nação. E então Ele começa a trabalhar um passo de fé no coração de Ezequiel. E ele tem que profetizar não para a nação primeiro, mas para a sua visão. É uma coisa que está acontecendo dentro dele. Ele está enxergando um vale de ossos secos. Aquele vale não é concreto nem real, está no mundo das suas ideias. E Deus está dizendo para ele: profetiza para esse vale que está dentro de você. E é nessa hora que ele vai dar o seu primeiro passo de fé. E é interessante que nesse primeiro momento Deus não vai dizer para ele: profetiza que os ossos vivam, porque eu acho que nem no mundo das ideias Ezequiel era capaz de profetizar isso. E então Deus diz assim: profetiza a esses ossos para que eles se juntem. E a Bíblia diz que começou a haver barulho, porque os ossos começaram a vir e bater osso contra osso, e fazendo aquele estrondo, e de tal maneira que dentro da visão ele começa a dizer: opa, esse negócio está começando a funcionar, olha só, tem alguma coisa de Deus acontecendo. E ele vai dizer outra vez: profetiza de novo, para que haja carne, para que haja tecido, para que haja tendões, para que haja músculos que cubram esses ossos secos. Ele ainda não está falando para a nação, e ele olha para o mundo do seu interior e diz: ó, vocês que são ossos secos desconjuntados, que viraram conjuntos agora e viraram esqueleto, podem ter carne. E ele fica aguardando: será que vai acontecer alguma coisa? E lá no mundo interior dele, aquela voz profética vai acontecendo, e aquela cena vai mudando. E aí então Deus, no terceiro momento, diz para ele: profetiza o Espírito, para que sopre vida sobre esses ossos. Sabe o que eu aprendo nesse contexto? Eu aprendo que Deus, quando quer tratar o vale dos ossos secos da minha vida, Ele sabe onde eu estou. Ele conhece os meus limites. Ele conhece os meus medos. Ele conhece as minhas imperfeições. E é por isso que primeiro Ele vai tratar o meu coração e a minha capacidade de crer no Deus Todo-Poderoso em toda e qualquer circunstância da vida. Hoje você está aqui, e eu não sei o que está acontecendo na tua história, eu não sei quais são os cenários da tua vida, mas eu quero dizer para você que há um Deus vivo e todo-poderoso que está aqui do teu lado, que te ama, e que está dizendo para você: olha para o teu vale de ossos secos, eu vou colocar o meu dedo e a minha mão aí. E você vai dizer: Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar esse negócio? E Ele diz assim: vou começar primeiro com você, para você aprender a confiar em mim e a enxergar as maravilhas da minha graça. E aí o Deus Todo-Poderoso vai colocar etapas. Eu vou chamar de passos de fé que você vai ter que dar. Deus sabe o quanto eu consigo levantar essa perna. E Ele sabe que eu não vou conseguir pular daqui lá, que eu vou cair com a cara no chão se eu tentar fazer isso. Mas Ele sabe que eu consigo descer esse degrau ou subir aquele outro. E então na graça dEle Ele diz: meu filho, vem comigo, e eu vou te ensinar o primeiro passo de fé. E aí o Espírito de Deus diz assim para a gente: dá esse passo, profetiza para o teu mundo interior, dá esse passo, creia naquilo que eu posso fazer. Dá esse passo, segura na minha mão e anda comigo. Dá esse passo, entra no teu cenário escuro, interior ou exterior. Vai comigo agora, porque eu quero fazer diferença. E enquanto a gente está nesse processo, gente, Deus está tratando a minha vida
e está mudando o meu cenário. Você crê num Deus dos impossíveis? Talvez você diga: pastor, eu creio, mas eu não sei se o impossível que eu estou vivendo Deus pode mexer. Talvez lá dentro do seu coração você vai dizer: eu quero tanto crer, mas eu não sei como lidar com isso. E aí o Espírito Santo de Deus vai dizer para você: olha, dá o primeiro passo, anda comigo. Dá o primeiro passo, escuta a minha voz. O primeiro passo que Ezequiel teve que dar foi ouvir a voz do Deus vivo. O Deus vivo estava falando com ele, ele era profeta, e ele teve que dizer: Senhor, meu coração está assim. E ele estava conversando. E eu quero dizer que a Bíblia nos ensina que a verdadeira fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Deus vivo dentro do nosso coração. Você quer dar o primeiro passo? Deixa essa palavra de Deus entrar dentro de você. Mas não parou no primeiro passo. Ele ouviu a voz do Senhor, mas não parou ali. Sabe qual foi o segundo passo? É quando ele se compromete com a palavra do Senhor, e ele obedece àquela voz do Senhor, e há um compromisso entre o Deus que fala e o homem que ouve. E de repente ele, que está cheio de dúvida, diz assim: tá bom, Senhor, se é para profetizar, eu vou profetizar. E ele dá o segundo passo de fé, quando aquela palavra se torna vida e ação para ele. Ainda está no mundo interior, gente. Não aconteceu nada aqui fora. Está tudo aqui dentro, no coração de Ezequiel. Mas Deus está fazendo uma obra tremenda aqui dentro. E Deus está mexendo. E as coisas que estão nascendo dentro desse coração vão tomar forma e vão se concretizar lá fora. E à medida em que ele vai ouvindo a voz de Deus, se comprometendo com ela, ou dando o próximo passo de fé, transformando em ação, sabe o que acontece? Deus motiva o nosso caminhar com milagres didáticos que vão acontecendo na nossa vida. Eu fico impressionado com aquilo que Deus faz. Eu estava conversando com uma senhora que é líder de célula aqui da nossa igreja, e ela está com um grupo grande de pessoas que ela está discipulando e ensinando, e todas elas bebezinhos espirituais. E ela comentou comigo: sabe, eu gosto de levar os meus pedidos pessoais lá naquele grupo. Eu disse: por quê? Eu falei: porque Deus tem um prazer de ouvir a oração dos bebezinhos espirituais que você nem imagina. Eles começam a orar, e eles estão engatinhando na fé, e Deus vai abrindo a janela do céu, derramando tudo vai acontecendo. E é verdade. Sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa jornada. A gente só tem força para dar um passo, e aí a gente começa a buscar a Deus, e Deus vai dizendo: vem cá, meu filho, eu vou te abençoar, eu vou mostrar que eu sou o Deus vivo que estou falando com você, que você não está falando com as paredes, que eu sou o Deus que te abençoa. E a gente vai vendo os milagres didáticos de Deus acontecerem. Às vezes eles não vão acontecer tudo de uma vez, mas a gente vai vendo o primeiro passo, um sinal de Deus aqui, uma resposta de Deus lá, uma palavra do Senhor ali, um cenário que se muda aqui, uma situação que vai tomando uma forma nova, porque a mão de Deus está sendo colocada nesse contexto, e a gente vai dizendo: louvado seja Deus, porque é Ele que sustenta a nossa fé. A Bíblia vai dizer que a fé é um dom de Deus. Às vezes eu li esse trecho na palavra de Deus e dizia: não entendo isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então como pode ser a fé um dom de Deus? Se isso que agrada a Deus eu tenho que dar para Deus. E aí eu vou começar a entender. Sabe por que é um dom de Deus? Porque Deus, a conta-gotas, gotejando o seu amor, gotejando a sua misericórdia, Ele vai me ensinando a ter fé em situações diferentes da minha vida. Um passo, outro passo, outro passo e outro passo. E chega um determinado momento nessa história que Ezequiel está tão abismado com aquilo que Deus está fazendo no seu mundo interior, porque aquele vale que antes era um vale de ossos secos, agora é um batalhão de gente marchando. E ele está vendo, ele está participando daquela cena que
que ele se levanta daquele encontro com Deus e sai a profetizar a nação. E olha só o que ele vai dizer no versículo 12, 13 e 14 do nosso texto. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, e então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Você já pensou? Agora Ezequiel começa a ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e começam -se a juntar os imigrantes de Judá. Chegam perto dele, e o profeta disse: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Olha, eu quero dizer em nome de Deus que vocês vão voltar para a sua terra, que aquela cidade que está destruída vai ser reconstruída, que aquele templo que foi incendiado e não existe mais vai voltar a existir, que esse povo que não tem mais identidade, está esquecendo a sua língua, vai voltar a falar a sua própria língua. E ele vai dizendo isso de cidade em cidade. E eu posso imaginar que algumas pessoas diziam para ele: esse homem é louco, talvez a gente devesse usar a lei antiga, pegar umas pedras e jogar na cabeça dele. Mas naquele contexto, aquele homem estava tão cheio da certeza do que Deus faria, porque aqui dentro do seu mundo interior ele já tinha visto tudo aquilo, que ele podia sair proclamando de cidade em cidade os milagres de Deus. Sabe, é isso que Deus faz conosco. Eu não sei qual é a circunstância, qual é a situação que você está vivendo, qual é o problema, qual é o vale, quais são os ossos secos que lhe circundam, qual é o cenário da tua história. Uma coisa eu sei: Deus está trabalhando primeiro no teu coração. E como Ezequiel, ele está dizendo para você: meu filho, esses ossos podem viver de novo? E aí dentro da sua alma você está numa luta para dizer: Senhor, eu não sei, esse casamento pode ser restaurado? Essa situação de crise que você está vivendo pode ser invertida? Essa enfermidade que está assolando pode ser lidada pela graça de Deus? Essa situação com o seu filho, com a sua filha, pode ser transformada? E se você olhar só para o cenário, querido, a tentação é dizer: Senhor, eu não sei se eu acredito mais. Mas se você olhar para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, se você ouvir a voz de Deus, e se você tiver coragem de dar os primeiros passos de fé, você vai ver os milagres didáticos de Deus acontecendo dentro de você, em você e na sua vida, que vão lhe dar coragem de profetizar aquilo que Ezequiel profetizou. Vão se passar alguns anos, e isso é interessante nessa história, porque essa profecia não se cumpriu imediatamente. Vão se passar alguns anos, mas alguns anos depois vem um decreto que permite aos israelitas voltarem para sua terra. E a primeira leva que vai são 4.000 pessoas, que vão com um sonho de reconstruir a nação, reconstruir o templo e reconstruir a identidade. E vem tanto problema e tanta luta, e alguns dizem: esses são os visionários que não dá certo para fazer nada, só 4.000 pessoas. E aí vem a segunda leva, e vem a terceira leva, e de repente, nos dias de Jesus, já existia nação há muitos e muitos anos. Esse é o Deus que nós adoramos. Recentemente, depois que o ano 70 aconteceu na era cristã, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído de novo, o
povo de Israel espalhado pela face da terra. Outras profecias das Escrituras diziam que os judeus voltariam para a sua nação e para a sua terra. E durante milhares de anos, eles não voltaram. E alguns olhavam para as Escrituras bíblicas e diziam: está vendo? A Bíblia não é a palavra de Deus, porque essas profecias não se cumprem. Passaram-se milhares de anos. Mas no ano de 1948, não somente o povo de Israel e os judeus voltaram para a sua terra, mas as Nações Unidas reconheceram o Estado de Israel, e isso foi um milagre. Você quer saber de um segundo milagre? É que a Bíblia dizia nas Escrituras que um dia aquele povo que não sabia mais falar o hebraico voltaria a falar a língua dos seus ancestrais, o hebraico. E os judeus espalhados pelo mundo não falavam hebraico. Eles falavam algumas misturas, como o Yiddish, por exemplo, e outras misturas de línguas. Mas o hebraico só existia nos livros bíblicos e só era entendido ou só era lido, e muito pouca gente falava. Era uma língua morta. E no ano de 1948, quando aquele povo voltou, eles disseram: nossa língua oficial vai ser o hebraico, e todo mundo vai ter que aprender o hebraico. E eles aprenderam o hebraico de novo, e hoje se fala aquela língua naquele país. Sabe por quê? Porque vinham judeus de todas as terras, um falando russo, outro falando alemão, outro falando polonês, outro falando qualquer língua, e eles tinham que falar uma língua em comum, e todo mundo teve que aprender o hebraico. Quando eu olho para essas coisas, eu vejo quem é o meu Deus. É o Deus dos impossíveis, é o Deus tremendo, é o Deus que quando fala coisas ao nosso coração, Ele cumpre, e que nada, nem ninguém, nem o tempo é capaz de destruir ou de impedir que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Por isso, se o Espírito Santo de Deus te pergunta hoje: podem esses ossos secos viverem? Dê um passo de fé. Talvez você não consiga dizer eu creio, mas pelo menos diga: Senhor, eu vou ouvir a tua voz. E quando Deus te mandar dar o próximo passo, agir dessa maneira ou daquela maneira, você tenha coragem de dar o próximo passo, e que você enxergue os milagres didáticos, e que na medida em que esses milagres didáticos estiverem acontecendo, você fortaleça a sua fé para um dia se levantar, até quem sabe publicamente, como Ezequiel fez, e dizer: o Deus eterno é aquele que está fazendo os ossos secos da minha vida terem vida de novo. Queria terminar essa meditação com vocês nessa hora, dizendo como é que Deus faz essas coisas. Primeiro eu disse para você que Deus faz. Depois eu disse para você como Deus está trabalhando o nosso coração. Ele fala conosco, Ele nos ensina a dar pequenos passos de fé. E além de dar pequenos passos de fé, Ele vai nos fortalecendo nessa fé com milagres didáticos que corroboram a nossa crença e a nossa coragem de enfrentar o mundo exterior à luz daquilo que Deus está falando conosco aqui dentro. Mas como é que funciona o milagre? Como é que funciona o milagre? Você vai dizer para mim: pastor, tudo bem, Deus pode todas as coisas, mas como é que vai acontecer esse milagre na minha vida? Como é que vai acontecer esse milagre nessa circunstância? O senhor não sabe o que está acontecendo, o senhor não entende o problema, o senhor não enxerga o que pode estar, olha, não dá para entender. Então eu quero dizer para você como é que o milagre de Deus acontece. Deus vai dizer para Ezequiel: profetiza. Algumas pessoas têm ensinado que o milagre de Deus acontece quando você fala. Eu não acredito nisso, porque não são as nossas palavras que têm poder. Senão, queridos, qualquer mantra da vida faria milagres em nós.
Sabe o que é o mantra? Aquilo que você fica repetindo, 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 repetindo. Já pensou ficar aqui a noite inteira fazendo isso? Até que inculque na cabeça. Eu não creio nisso. Mas sabe o que vai acontecer? Enquanto ele está obedecendo a voz de Deus, chega uma hora que Deus diz assim para Ezequiel: profetiza ao Espírito e sopre sobre esses ossos secos e que dê vida sobre eles. Sabe quando é que o milagre de Deus vem sobre nós? É quando o Espírito de Deus se derrama sobre a história da nossa vida, ou sobre o cenário em que nós estamos vivendo. E aí coisas imponderáveis da graça começam a acontecer. Elas não acontecem porque você é poderoso, porque a sua palavra é mágica, ou porque existe um método A ou B. Elas acontecem porque o Deus que te ama se derrama sobre a sua vida através do seu Espírito. Essas coisas acontecem porque o Deus que te ama tanto já entrou no teu mundo interior de tal maneira que Ele agora se manifesta poderosamente no teu mundo exterior. E essa é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É por causa desta ação do Espírito Santo de Deus, porque é só pelo Espírito de Deus que coisas tremendas da graça de Deus acontecem conosco. É que a gente vai ver milagres de Deus acontecendo nos dias de hoje. Eu creio num Deus todo-poderoso, todo-poderoso, que faz milagres. Cada semana que passa, a gente ouve dos milagres de Deus. Essa semana eu ouvi alguns. Ouvi de um irmão que tinha um tumor, que no momento da oração aqui na igreja, se levantou, ouviu a oração, Deus falou o coração dele, foi ao médico de novo, fizeram as radiografias, o tumor não estava lá, fizeram de novo, não estava mais lá, porque o Espírito de Deus se manifestou na vida daquele homem. Eu ouvi essa semana outro milagre, de um moço que estava não sei onde aí no Brasil, ouvindo um dos pastores dessa igreja pregar, que contou de um milagre que aconteceu aqui, e que, crendo que Deus podia fazer um milagre na sua vida, orou assim, e Deus fez um milagre, e foi ao médico de novo, fez os exames, e assim foi. Eu estou falando isso para você porque não é A, não é B, não é C, nem é esse lugar, é Jesus e é o seu Espírito que faz essa obra. Eu ouvi essa semana, tá? De pessoas que oramos aqui, que tinham problemas na justiça, situações assim, não foi isso que aconteceu? E que na segunda-feira, uma situação que estava tanto tempo, aconteceu, Deus abriu a porta, outro na terça, outro na quarta, sabe por quê? Porque não é a palavra, não é o lugar, mas é o Deus que se apresenta no meio da nossa vida e se revela na nossa fraqueza, que derrama do seu Espírito sobre nós. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e damos os passos de fé pequeninos, aqueles que nós aguentamos dar, Deus olha para nós e diz: eu vou chegar onde você está e vou derramar a minha graça sobre a tua vida. O que nós mais precisamos, queridos, não são dos milagres, mas é do Deus dos milagres no nosso mundo interior, nos ajudando a viver cada dia. Sabe por quê? Esse vale de ossos secos de Ezequiel vai se cumprir plenamente a profecia, a cidade é restaurada, o templo é reerguido, mas anos lá na frente, no ano 70 da era cristã, aquela mesma cidade é destruída, aquele mesmo templo é queimado. E sabe o que significa isso, queridos? Que se a gente estiver buscando só o milagre e a mudança do cenário, a gente não entendeu nada. Porque novas circunstâncias vão surgir na nossa história.
Você vai sair da encrenca de hoje e vai entrar na encrenca de amanhã. Especialmente se o teu mundo interior não for tratado pela graça de Deus. Mas quando o Espírito de Deus habita o nosso coração, e o nosso mundo interior está sendo tratado por esse Espírito dia a dia, o cenário pode mudar. Coisas diferentes podem acontecer, algumas boas, outras ruins. Mas o Deus do milagre anda conosco todo dia, toda hora, toda noite, toda manhã. E a Bíblia vai dizer mais, que a cada manhã que a gente acorda, o Senhor renova as suas misericórdias sobre a nossa vida. Eu acho tremendo isso. Você já pensou nisso? Você vai acordar amanhã de manhã, você é pecador, você é enrolado, olha, se você for parecido como eu, então está perdido, né? Olha, gente, mas você se levanta de manhã cedo, Deus olha para você e diz assim: a minha misericórdia, a minha graça está se renovando para eu entrar de novo nesse teu mundo interior e fazer uma revolução nova de hoje. E aí a gente não vive só da revolução de 30 anos atrás no nosso coração, a gente vive a revolução do Espírito Santo cada dia e cada manhã. E a gente vai enfrentar um novo cenário. Alguns cenários são lindos, outros dias são novos vales de ossos secos. Mas aquele Deus que andou conosco por aquele vale passado, é aquele que anda conosco hoje. E a gente olha para aqueles vales com outro olhar. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, não só para guardar o meu tesouro até o dia final, mas para fazer novas todas as coisas, todos os dias. Esse é o Deus que eu adoro. Como é que vai o vale da tua vida? Qual é o cenário que está envolvendo você? Eu quero dizer para você que hoje Deus me colocou aqui como profeta, para dizer com toda a autoridade do Espírito Santo para você: esse vale vai mudar em nome de Jesus. E você vai dizer: pastor, como é que vai ser isso? Começa primeiro aí no teu mundo interior. Deixa a voz de Deus falar com você hoje, amanhã e depois de amanhã. Ah, como é que vai acontecer isso, pastor? À medida que essa voz do Senhor estiver falando com você, dê os passos de fé. Porque Deus vai te dar um primeiro passo. Você crê em mim, anda comigo. Ele vai dizer: profetiza aos ossos. E esse profetiza aos ossos, para cada um de nós, tem sentidos diferentes. Ele vai dizer: olha, aquieta o teu coração. Algumas vezes Deus fala isso comigo: eu tenho um sangue italiano danado, começa a ferver aqui dentro de mim, e eu quero botar a mão para resolver isso, quero resolver aquilo. E quantas vezes Deus aqui no meu mundo interior falou assim: fica quieto. E o meu passo de fé, a coisa mais complicada para mim é ficar quieto. Assiste o que eu vou fazer. Deus, mas não posso dar uma mãozinha? Se você botar o dedo, atrapalha. Fica quieto. E às vezes o passo de fé, queridos, é isso. A gente crê que Deus está falando conosco e dizer: Senhor, vai ser do teu jeito, vai ser da tua maneira. E chega uma hora em que a gente vê o Espírito de Deus se infundir sobre a nossa vida, se derramar sobre nós, e a gente vai dizer: Senhor, pode fazer sempre do teu jeito, porque eu quero viver debaixo da tua graça e da tua misericórdia. E sabe o que é mais? Quando a gente vai vivendo nessa dimensão tão gostosa, não somente os cenários da nossa vida vão mudando, porque o Deus eterno anda conosco, mas mais, nós passamos a ser instrumentos da graça de Deus, que vão lá como Ezequiel andou pelas vilas, pelos lugarejos, e ele ia semeando uma palavra de esperança, uma palavra de fé, e o cenário no coração de muita gente mudava, porque aquele homem de Deus, marcado pela graça de Deus, ajudava as marcas de Deus estarem colocadas em cada coração por onde ele passava. E essa tem que ser a nossa história. A história da nossa casa, da nossa família, a história dos nossos sonhos, a história do cenário de hoje. E hoje eu queria orar com você. Hoje pela manhã lá no retiro de casais nós oramos aquilo que nós chamamos de oração de fé. A oração de fé é quando as coisas ainda não aconteceram,
E eu até tenho medo que elas não venham acontecer, porque elas estão completamente fora da minha alçada ou da minha capacidade. Mas é nessa hora que a gente se apropria daquilo que vai além da nossa capacidade, que é o poder de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. E nessa noite eu queria orar essa oração de fé. E sabe o que eu vou pedir nessa oração de fé? Senhor, antes de mudar o cenário, eu vou pedir para Ele mudar o cenário, mas primeiro eu vou pedir, muda o mundo interior daquele que está clamando ao Senhor. Que ele conheça a tua voz, que ele conheça o teu jeito amoroso de trabalhar, que ele creia no poder do Senhor e que ele tenha coragem de dar os passos de fé. Parece tão fácil, não é? Mas sabe, cada vez que Deus nos pede para dar um passo de fé, a gente vai ter que aprender a deixar alguma coisa nossa para segurar com as duas mãos o que Ele tem para nós. Porque às vezes no passo de fé Ele vai dizer para você, olha, você vai se comprometer comigo. E a gente diz, Senhor, eu já sou comprometido. Não, mas eu quero compromisso sério. E você vai assumir a minha posição na tua vida. Outras vezes o Espírito Santo vai dizer para a gente assim, olha, você precisa deixar isso. Você quer que eu abençoe? Deixa, porque isso aqui é maldição e é desgraça. E o passo de fé, a gente ouvindo a voz de Deus, é dizer, tá bom, Senhor, estou colocando isso aqui no teu altar. Outras vezes o passo de fé serão atitudes que precisam ser implementadas na nossa vida. E isso precisa ser um contínuo transformar do nosso coração pelo poder do Espírito. Eu quero orar a oração da fé com você. Senhor, muda o cenário. Mas antes eu quero orar a oração da fé para que Deus mude o teu mundo interior. Porque muita coisa que está acontecendo no teu mundo exterior e que tem a ver com o teu cenário, procede do teu mundo interior. Algumas confusões que se repetem na nossa história. Você já viu isso acontecer? A gente sai de uma encrenca, né? De um relacionamento afetivo ruim, e a gente cria um outro relacionamento afetivo ruim e se machuca de novo. A gente coleciona dívidas, pagou, aleluia, aí no mês seguinte já está cheio de dívida de novo e não sabe como fazer. Porque às vezes, queridos, o que precisa ser tratado não é só o cenário exterior, é o nosso mundo interior. Por isso eu quero orar essa oração da fé com você. Mas eu quero orar dizendo primeiro, Senhor, começa pelo mundo interior. E mudando o mundo interior, muda o cenário também. Derrama do teu Espírito e anda com essa gente. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, olha, vamos dar passos de fé. E o Espírito Santo está dizendo, quero profetizar coisas tremendas sobre a tua vida. Mas você precisa andar comigo. Porque essa profecia não é alguma coisa de fora que alguém vai dizer para você como um passe de mágica. É alguma coisa de dentro que o Espírito Santo de Deus vai fazer em você e que revela a grandeza dele nessa terra. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está chamando, e se você está disposto a ouvir a voz do Senhor, a dar esses passos de fé com Ele, dizendo, Tu és o Senhor da minha vida, eu me comprometo com o Senhor. Tenho dificuldades ainda em crer que o cenário vai mudar, mas se eu vou dar os primeiros passos, eu queria orar por você, e queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar. E queria convidar você como família, porque alguns dos cenários que precisam mudar estão em casa, gente. Estão nos nossos relacionamentos. Está no dar perdão, no oferecer perdão. Está no expressar amor de uma maneira diferente. Que talvez você diga, não sei. E que Jesus tem que nos ensinar a trabalhar aqui dentro de nós, aqui no mundo interior da gente. Se o Espírito de Deus se manifesta aí na tua vida, vem como um passo de fé. Como um passo de fé. Hoje a gente vai confessar o cenário da gente. A gente vai contar a nossa história. Mas a gente vai pedir que Ele se movimente na nossa vida.
Agora, quando você estiver orando, saiba que Deus vai falar com você também. Vai te revelar coisas. E serão os passos subsequentes que precisam ser dados. Mas uma coisa eu sei. Você e o cenário vão mudar em nome de Jesus. Porque Jesus vai fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Quem mais o Espírito Santo está chamando? Pode vir em nome de Jesus. Vem. Tem algumas pessoas que aqui estão sentindo muito medo. Eu não sei quem são, mas eu sei que o Espírito Santo está falando isso para você. Olha, se você está com medo, a mão do Senhor está aí envolvendo você e dizendo: eu sou quem te consolo, eu sou quem te abençoo. Se é você essa pessoa, vem logo agora em nome de Jesus. Está sentindo um medo tremendo? Vem, porque o Senhor vai te libertar desse medo, em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito de Deus está ministrando aqui na vida de alguém. Se isso está acontecendo com você, pode vir. Essa é a hora de Deus, de a gente trabalhar essas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, nesse mundo interior da gente. E tão gostoso andar com o Senhor. Nós vamos orar juntos agora. A primeira oração é você vai contar para Deus o que você ouviu dele. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter na mente a certeza do que a gente está respondendo aqui. Deus já sabe, mas você precisa saber o que você está respondendo. O que o Espírito Santo falou com você aqui hoje? Por que você veio aqui à frente? Diz isso para Ele, com as tuas palavras, do teu jeito. Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, o Senhor está falando isso comigo, estou me sentindo desafiado àquilo outro. Fala o que o Espírito Santo está ministrando na tua vida hoje. Agora conta o teu cenário para Ele. Pode descrever o teu vale de ossos secos, com tudo, com o que dói, com o que machuca, com o que é complicado, com o que é difícil. Pode falar para Ele. Fala aquilo que os outros já disseram para você, que não tem jeito, que não funciona. Pode falar isso para Ele. Fala da dificuldade que você tem para crer, até que algo tremendo vai acontecer e você está nessa luta no teu coração. Pode falar. Fala com o Deus vivo que está aqui hoje. É Ele que vai ministrar na tua vida. E agora nós vamos orar juntos. E eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção. Não é a minha oração que é poderosa, não é essa igreja que é poderosa, não é esse lugar que tem poder. Porque se você tiver essa ideia, a glória não é de Jesus, e aí está tudo errado. Quem vai ouvir essa oração é Jesus, e quem vai fazer coisas tremendas aqui hoje é Jesus, e é Ele que vai tocar a sua vida. E sabe o que mais? Quando você sair daqui, você não vai sair sozinho, você vai sair com Jesus, porque é Ele que vai andar com você todos os dias. Todos os dias. Agora vamos pedir que Deus intervenha sobre a tua vida. Jesus querido, tem uma multidão aqui na frente. E é com temor e tremor que eu falei o que falei nessa noite. Porque eu sei, Senhor, que eu estou plantando uma semente de esperança nesses corações. Há alguns corações que estão com medo, que estão atemorizados pelo cenário que lhes cerca. E eu estou aqui em nome do Senhor, falando essas coisas. E eu quero dizer diante do Senhor, diante dos teus anjos, até diante dos demônios, que é o Senhor quem tem todo o poder no céu e na terra. Que o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e que todo o universo está debaixo do teu controle. E que eu creio, e que esse povo que está aqui crê, que tudo foi entregue pelo Pai nas tuas mãos, até que todos os inimigos de Deus, inclusive a morte e o inferno, estejam debaixo dos pés do Senhor Jesus. E é por isso que nesta hora, movidos por esta fé, eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem sobre essas vidas agora com poder. Vem com teu Espírito Santo. E eu quero profetizar como Ezequiel profetizou: ó Espírito do Deus vivo, derrame-se sobre eles. Alguns precisam, Senhor, de vida espiritual. Alguns precisam, Senhor, de nova vida. Vem Espírito Santo e derrama nova vida.
Alguns precisam de cura. Jesus, vem e derrama a tua cura. Alguns precisam, Senhor, de milagres, Senhor, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no viver da família, no relacionamento com os filhos. E eu quero te pedir, vem, Jesus, e derrama os teus milagres. Eu quero te pedir, Senhor, entra primeiro no mundo interior, e que esses teus servos sejam trabalhados pelo teu Espírito, a aprenderem a ouvir a tua voz e darem os próximos passos de fé na jornada da vida. Mas na medida em que eles estiverem fazendo assim, que os milagres didáticos do teu amor estejam acontecendo, e que eles creiam, e que eles enxerguem, até o momento em que todo o cenário vai ser transmudado pela milagrosa intervenção do teu Espírito Santo. Jesus, glorifica o teu nome aqui nesse lugar. Espírito Santo do Deus vivo, glorifica o nome do Pai e o nome do Filho. A tua palavra nos prometeu que sempre que orássemos assim no nome de Jesus, o Espírito Santo faria coisas tremendas entre nós, para que o Pai fosse glorificado no Filho. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo, glorifica o nome do Pai, glorifica o nome do Filho, e faz com que a glória do Senhor se derrame sobre esses ossos secos que estão aqui, e que eles sejam revitalizados pela tua graça. Toca, Senhor, na carne, toca no coração, toca na alma, toca na vida, toca nas circunstâncias, e faz coisas tremendas do Senhor aqui entre nós. E que a glória seja do Pai e do Filho, e só deles, porque eles são dignos de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Jesus, não deixa esse povo ir embora sozinho, nem deixa, Senhor, que o medo os acompanhe. Alguns vieram aqui porque o Senhor disse que o Senhor ia tratar o medo deles. Eu quero te pedir, Senhor, que todo medo que afugenta a fé seja retirado pelo poder do nome de Jesus. E eu quero te pedir mais, Senhor, que toda a cadeia de Satanás colocada sobre essas vidas seja quebrada agora em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade que se lança sobre essas vidas seja expulso em nome de Jesus. Que toda obra de confusão e de destruição seja repreendida em nome de Jesus. E que o Pai seja glorificado, e que o Filho seja glorificado, e que a glória do Senhor seja vista na atuação do Senhor e nos milagres do Senhor sobre essas vidas. Eu quero dizer, Senhor, que somos pecadores e que nunca mereceremos nada, porque se não for a tua graça, nós já estaríamos perdidos. Mas bendito seja o nome do Senhor, que nos abençoa com a tua graça e com a tua misericórdia. Que a graça do Senhor se derrame sobre esses corações. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Dá um abraço a quem está perto de você e diz uma coisa: olha, Jesus já entrou no vale. Pode falar. Jesus já entrou no vale da tua vida, no vale dos ossos, no vale do coração, no vale da família. Jesus já entrou. Bendito seja o nome de Jesus. Marcílio, dá para a gente cantar Se a Minha Fé é Provada? Todo mundo junto aí? E vamos cantar declarando a fé. Depois eu acho que os casais chegaram, não chegaram? Aí vamos ter aquele encerramento bonito do nosso retiro daqui a pouco. Mas enquanto a gente se prepara, canta conosco, fica de pé aqui e vamos dizer isso: se a nossa fé é provada, a gente crê num Deus dos impossíveis, que age em nós e através de nós.